foi um santo missionário, sofreu um atentado, tinha o dom da profecia e nos dá esses conselhos que nós vamos ver hoje a respeito da devoção aos santos anjos. Esse é o tema da nossa conversa de hoje. Seja muito bem-vindo, muito bom dia, meu nome é Daniel Martins e este é o canal dos Santos Anjos. Santo Antônio Maria Claret tinha uma devoção enorme e fundou essa congregação justamente para promover a devoção ao Imaculado Coração de Maria, e ele tinha também muita devoção aos santos anjos. Hoje nós vamos ver alguns fatos da vida dele, o atentado que ele sofreu, o milagre que veio logo depois, a profecia que ele fez num país onde ele estava fazendo a sua missão e os conselhos a respeito da devoção ao anjo da guarda. Eu só dou agora um aviso que eu não queria esquecer. Hoje é o último dia para aqueles que querem colocar suas intenções para nós levarmos ao Santuário de São Miguel no norte da França. É um santuário belíssimo chamado Mont Saint-Michel, onde São Miguel dispensa muitas graças. Ali ele apareceu para o bispo Santo Alberto, que nós já vimos em outro vídeo, e um dos voluntários do nosso canal, ele mora na França, é um brasileiro que mora na França, e que levará as suas intenções, a intenção de todos aqueles que são membros do Grupo Apóstolos dos Santos Anjos. Então, aqueles que já são membros, não esqueça, no segundo link na descrição do vídeo, você clica e pode colocar lá suas intenções específicas. Hoje, à noitinha, é o último horário que pode ser feito, porque a partir da manhã nós vamos começar a imprimir num papel muito bonito, colocar também dentro de uma caixa bonita para levar ao Mont Saint-Michel o seu nome e as suas intenções. Aqueles que ainda não são membros, gostariam de conhecer e de ser membros também do Grupo Apóstolo dos Santos Anjos, podem fazê-lo no primeiro link. Então, no segundo link, as intenções específicas para o Mont Saint-Michel, e no primeiro link, como fazer parte desse grupo seleto de Apóstolos dos Santos Anjos. Vamos então para a nossa conversa de hoje. Ontem eu estava lendo um artigo que tratava sobre Santo Antônio Maria Claret. Eu tive o privilégio de ler a autobiografia dele, que aliás não é difícil de achar na internet. Se você colocar, é possível achar em português, tem várias línguas, a autobiografia de Santo Antônio Maria Claret. E foi um santo realmente especial. Ele foi missionário, sabe onde? Em Cuba. Foi missionário em Cuba, na ilha que depois se transformou na ilha cárcere do comunismo cubano. E, aliás, ele era um santo que tinha o dom da profecia. E quando estava em Cuba, infelizmente, no período em que ele esteve lá, a missão que ele tinha, ele enquanto missionário, não foi bem correspondida. E como castigo, ele até profetizou que naquela ilha viria um ditador que por volta de 50 anos dominaria aquela ilha. Isso ele disse lá em meados do século XIX. 100 anos depois, por volta de 100 anos depois, desceu o Fidel Castro, em 1959, da Ilha Maestra para dominar o país, que até hoje geme sob esse regime ateu, anticristão, que é o regime cubano. E Santo Antônio Maria Claret havia previsto isso. É um dom da profecia, havia previsto isso. Os detalhes, etc., nós até poderíamos ver em outra ocasião. O que eu quero focar hoje é como ele insistia na devoção aos santos anjos. Antes disso, eu conto o fatinho de quando ele, em Cuba, como estava fazendo muito apostolado, as pessoas que não queriam que o apostolado dele frutificasse, estavam em cima dele, inclusive o tentaram matar. E em uma dessas tentativas, quase foi bem sucedida. Veio um fulano com uma faca bem afiada, fina, uma espécie de estilete, longo assim, afiado, e quando ele estava indo de uma cidade para outra, isso se conta nas biografias dele, foi para cima dele para matá-lo, mirando aqui aqui nessas artérias aqui, e ele, por um instinto por uma reação assim instantânea, ele colocou os braços assim, e aí o estilete veio cortar o braço dele, mas muito profundamente. Ele teve que ser acamado, e ali durante algum tempo esperar aquela ferida se curar e parar de sangrar e tudo mais. E como um sorriso da divina providência, o lugar onde tinha sido
cortado, enquanto estava curando, se formou ali uma cicatriz nitidamente no formato de uma imagem de Nossa Senhora das Dores. Um sorriso da providência para aquele missionário que, do ponto de vista humano, estava fracassando, mas que diante de Deus tinha um valor muito grande. Era um santo realmente espetacular. E o lema dele era assim: a Deus orando e com o malho dando. Né? A Deus orando e com el maço dando. Ou seja, rezando a Deus e fazendo apostolado, indo para frente, enfrentando os obstáculos, um modelo para nós. E Santo Antônio Maria Claret, ele, isso aqui eu me baseio na sua autobiografia e num artigo da revista Catolicismo de 2015, ele diz o seguinte, que ele sempre rezava para 3 intenções especiais. A primeira era para a conversão dos pecadores mais dispostos a se converter. Interessante, né? Ele fazia uma distinção, ele rezava por todos os pecadores, mas rezava especialmente por aqueles que estavam mais dispostos a se converter. Interessante, eu nunca tinha prestado atenção nisso. A segunda intenção era a perseverança dos justos que se encontravam em perigo de cair. Eu também gostei muito dessa segunda intenção, porque faz muito sentido. Tem pessoas que são boas, que estão em perigo de cair. Essas pessoas pelas quais nós devemos rezar mais. Né? É o nosso próximo que precisa da nossa ajuda, a principal ajuda que ele precisa para não cair no pecado. E a terceira, a libertação das almas do purgatório mais próximas de sair dessa prisão da justiça de Deus. Essas eram 3 intenções pelas quais esse santo sempre rezava. E ele sempre pedia essas graças, evidentemente, a Deus Nosso Senhor, por meio da Santíssima Virgem, a todos os santos, e ele pedia a todas as almas piedosas que também rezassem nessas intenções. Diz ele aqui, então, a citação dele. Nunca me esquecia de invocar ao glorioso São Miguel e aos anjos da guarda. Especialmente ao meu anjo da guarda, ao anjo da guarda do reino, ou seja, da Espanha, que na época era, até hoje, o reino da Espanha, ao da província, ao da população na qual eu pregava e ao de cada pessoa em particular. Novamente, o que nós vimos ontem, né? Vimos já em outros vídeos, a importância de rezar pelo anjo da guarda relacionado com o lugar, com as pessoas com as quais nós tratamos e nos lugares nos quais nós estamos. Rezar pelo anjo da guarda do Brasil, as eleições estão chegando aí, pedir muito ao anjo da guarda do Brasil que não permita que a mesma praga que deu naquela ilha onde Santo Antônio Maria Claret pregava, pegue também em nosso Brasil, né? Ele organizou uma academia de escritores e propagandistas católicos dedicada a São Miguel. Nós vimos outro dia que nós já temos Santa Teresinha como padroeira do canal, além de São Miguel, evidentemente. Santo Antônio Maria Claret também fazia esse apostolado. Então, novamente, parabéns àqueles que são membros do Grupo Apóstolo dos Santos Anjos, porque aqui nós estamos muito bem amparados. E ele dizia, todos os bons sacerdotes e os bons leigos nos devemos juntar e nos unir a esse exército dos anjos. E todos devemos formar um corpo bem compacto, com um só coração e uma só alma, sob a proteção e direção de São Miguel. Por isso que nós estamos levando os nomes dos membros do Grupo Apóstolo Santos Anjos para o Santuário de São Miguel. Né? Daqui 1,5 semanas, seus nomes e intenções estarão lá. E ao longo do ano também vários santuários de São Miguel e dos Santos Anjos. Direção de São Miguel dizendo, quem como Deus? Assim poderemos estar seguros de reportar com ele a vitória e alcançar também com ele a coroa do triunfo e da vida. Que o exemplo de Santo Antônio Maria Claret sirva para nos dar ânimo. Às vezes é difícil fazer apostolado, mas façamos como ele, a Deus orando e com el maço dando. Ou seja, a Deus rezando e fazendo apostolado, indo para frente, rompendo os obstáculos, que Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, nos ajude, que nossos anjos da guarda e o anjo da guarda de todos aqueles que nos assistem, nos ajudem nesse sentido. Santo Antônio Maria Claret, rogai por nós. Até amanhã, se Deus quiser. Até segunda-feira, aliás.